Olá, internautas. Eu estou aqui com o Joênio Marques da Costa. Ele é programador. Estou aqui também com o Rodrigo Baltazar, que também é da área de TI. É isso mesmo? É isso aí. Certo? E os dois são hackers. A nossa matéria é sobre os hackers, que hoje em dia está sendo muito falado, né, nas salas, nas audiências do Senado, da Câmara dos Deputados, pelo nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, que vem atribuindo as revelações das suas conversas lá pelo Intercept Brasil, The Intercept Brasil, ao hacker criminoso. Ele gosta de enfatizar isso. Mas a gente conhece outros hackers, a gente conhece os hackers que são pessoas que têm outras motivações mais nobres, e eu estou aqui com dois desses hackers, né? O Joênio é aqui de Brasília, ele é do Calango Hacker Club, aqui de Brasília, aqui na Asa Norte. E o Rodrigo é do Mate Hacker. Mate vem de mate mesmo, lá do chamate, lá do mate, do chimarrão, porque ele é gaúcho e ele está aqui visitando Brasília. E a gente teve a sorte de encontrá-lo aqui junto com o Joênio para falar para a gente o que é o hacker. Vamos começar com o Joênio. Joênio, o que é um hacker? O que é ser hacker? Tá. Bom dia. Obrigado, João, pelo convite. É muito importante, primeiramente falando, muito importante realmente desmistificar essa ideia do conceito hacker, que a mídia e os jornalistas e os meios de comunicação de um modo geral têm utilizado de uma maneira pejorativa e desonesta, né? E os juízes investigados, E né? os juízes, é uma coisa histórica, não é algo que está acontecendo ontem, nem não é algo da semana passada, é algo que acontece já há décadas, né? Eu não sei porquê, mas o hacker é alguém que basicamente é uma pessoa curiosa, geralmente autodidata, motivada por desafios técnicos, e que durante o seu aprendizado valoriza compartilhar o conhecimento com outras pessoas, sempre com o objetivo de fazer o mundo um local melhor. Essa cultura hacker, ela tem uma ética hacker por trás, do qual permeia esses princípios que eu falei. Existe um manifesto hacker que foi lançado, não lembro a data, em 86, se eu não me engano, com um hacker que foi preso e logo após a sua soltura ele lançou esse manifesto hacker, e que criou essa cultura de hacker que permeia toda a sociedade e que, apesar de ter surgido no campo da ciência da computação e da informática de um modo geral, todas as áreas podem estar incluídas nesse conceito de hacker, né? São esses princípios, né? Compartilhamento da informação, melhoria do mundo, desafios técnicos, colaboração, compartilhamento. Esse espaço que nós estamos aqui hoje, que é o Calango Hacker Club, por exemplo, é filho dessa cultura, né? Então, assim, não existe nada que leve a crer, que faça relação direta. Não é clandestino, não é ilegal. Entre crime e hacker. Isso daí é uma distorção terrível que a mídia faz, assim como ela faz com vários outros conceitos, ela faz com esse também. Mas, por exemplo, esse é um espaço aqui, vamos dizer, a gente pode caracterizar ele como um espaço, como um projeto social. A gente recebe pessoas aqui interessadas em aprender programação, em aprender eletrônica, em aprender Arduino. É um espaço aberto, gratuito, horizontal, todas as pessoas estão convidadas a vir aqui, e isso aqui só é possível graças à cultura hacker. Não tem como isso daqui ser atrelado de forma alguma a crime, a questões ilegais. Você falou que o hacker é uma pessoa que tem uma motivação por desafios técnicos, né? E que é qualquer área, pode, inclusive a área jurídica. Também, inclusive a área jurídica. Existem muitos advogados, juristas, hackers. Se a pessoa está motivada por esses princípios que eu falei da cultura hacker, ela pode se auto-intitular um hacker. Aquela pessoa que está curiosa de estar sempre aprendendo, de estar sempre melhorando o sistema. Muitas vezes, para melhorar o sistema, foge das convenções do sistema.
É isso que muitas vezes eu acho que a mídia, de um modo geral, usa isso para criminalizar o hacker. É Porque o hacker porque... não é alguém que fica ali Uhum, esperando, sentado, apático. Ele se movimenta, ele se mobiliza, ele quer construir, ele quer melhorar o mundo. E se o mundo tem regras que impedem isso, ele não vai muitas vezes respeitar essas regras. É uma forma, até existe isso, mas assim, não é uma característica central. Mas assim, existe um nível até de desobediência civil na cultura hacker, ou né? seja, então já fazendo essa analogia aí com o mundo jurídico, né, com os juristas, com os advogados, com os juízes, né, os magistrados em geral, um jurista ou um juiz, ou enfim, qualquer pessoa do mundo, no mundo jurídico, advogado, que, por exemplo, se rebela contra uma lei que é injusta e ele está sendo, então, filosoficamente, sendo um hacker, é isso? Sim, sim. E se ele trabalha em prol de desconstruir ou reconstruir aquela lei, em prol de tornar a sociedade melhor, ele está sendo um hacker. E se ele parte desses princípios da transparência, do compartilhamento da informação, né, que é um ponto central aí, ele está sendo um hacker. Um hacker, ele não é alguém que esconde o conhecimento, que apropria o conhecimento para ele. O hacker tem esse prazer de compartilhar isso com as outras pessoas. É Ok. um dos princípios aí que permeia essa cultura, essa comunidade. Legal. Rodrigo, e você? Como é que... Fala um pouco então do Mate Hacker lá de Porto Alegre. Como é que é o seu trabalho, por favor? Bom dia a todos. Então, o Match Hackers é muito parecido aqui com o Calano. Ah, como é que eu posso chamar? O grupo que se une ao Match Hackers é muito parecido com o grupo aqui do Calano. É artistas, profissionais de tecnologia, e comunicação, Programação programação, elétrica. elétrica, eletrônica, marcenaria, temos construtores e muito parecido com aqui, o João. Não saberia, como o João estava explicando, que o Calango é um filho da cultura hacker, o Matt Hackers também é mais um filho da cultura hacker. E muito semelhante. Eu não conheço o Calango há muito pouco tempo, né, para poder dizer as diferenças. Agora, esse movimento, Rodrigo, né? Você tem o Joinha aqui em Brasília, tem você lá em Porto Alegre, tem no Brasil inteiro, né? Como é que é? Sim. Como é que funciona? Vocês têm uma rede Então, que se conecta, né? Vamos dizer assim. hackerspace.org, eu acho o site, né? Tem um Que site que tem no mundo inteiro. Eu, na verdade, não conheço. Existe esse site eu não conheço, mas existe uma rede também de listas de discussões por e-mail, grupos de discussões por Sim. Telegram, onde esses grupos das várias cidades, dos vários estados do Brasil acabam se conhecendo. Aqui em Brasília existe um grupo do Calango no Telegram, por exemplo, que Sim. tem pessoas não apenas daqui de Brasília, mas tem pessoas de fora. Você mesmo está nesse grupo, né? Tem pessoas de Salvador que estão nesse grupo. Eu já participei do grupo do Telegram, do grupo lá de Salvador, por exemplo. Então a gente acaba fazendo essas conexões numa rede bastante descentralizada também de comunicação. Você falou Telegram, né? Isso é outra palavra também que está aí sendo muito pronunciada nos últimos dias, né? Sim. Associada aí, né? Essa questão das revelações, né? Porque o grupo do pessoal da Lava Jato era todos no Telegram. Eu pergunto para vocês, foi na experiência, a experiência que vocês têm, as revelações lá para o The Intercept, pode ter sido por um hacker? Existem outras versões de que pode ter sido chamado fogo amigo, alguém que esteja lá dentro do grupo, e outra versão que poderia alguém que teve acesso aos computadores do Telegram na Rússia. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham que pode ter acontecido? Quem pode ter revelado essas informações para o The Intercept Brasil? Você começa? Eu posso começar porque eu acho que, sendo eu parte do movimento hacker, a minha opinião pessoal sobre isso é um pouco irrelevante, assim, porque a gente não tem evidência suficiente para poder afirmar que foi isso, ou foi aquilo. Mas nesse momento é só opinião mesmo, ninguém tem prova de nada. Pois é, então... Tá, mas a opinião sua, Rodrigo, você acha que pode ter sido o quê? Olha, pelo que eu acompanhei das discussões do pessoal que tem muito mais conhecimento técnico do que eu acredito sinceramente que
O Telegram funciona assim como o WhatsApp web, o Telegram funciona na web também, né? Então você pode ligar no seu computador, fica na tela, e alguém estava passando, viu que estava passando lá na sala lá do Sérgio Moro, viu que o Telegram dele estava aberto e, pô, achou e pegou ali, descobriu que tinha uns grupos ali e pegou. Uma hora ele não esqueceu de se deslogar, deixou o computador aberto para quem estivesse passando na sala. Na minha opinião pessoal, foi isso. Agora, seria o chamado, o que estão falando do fogo amigo, né? Você tocou, Rodrigo, num ponto muito importante. Assim como o WhatsApp, o Telegram e outras também, o próprio Facebook, lá, o Messenger Facebook, você acessa na web. E existe casos, a gente que já trabalhou em corporações, que esses computadores estão muito dentro de uma rede interna, né? E quem tem acesso ao servidor dessa rede, às vezes tem acesso de todas as informações das pessoas que estão ali logadas, né? Essa é uma possibilidade também? Já que você mencionou uma possibilidade de que alguém teve acesso ao computador de um Moro ou de outros. Eu compreendi. Aí a gente ia ter que entender como é que funciona a criptografia do Telegram, né? É de ponta a ponta o Telegram, que nem o WhatsApp, você sabe? Você tem essa informação? Não, ele não é de ponta a ponta, não. O que significa de ponta a ponta? É que a criptografia é feita no dispositivo, aqui, direto, por exemplo, do meu celular. O meu celular já criptografa a mensagem, então quando sai do meu celular já está criptografado. Então não tem como interceptar no meio do caminho e desembaralhar, porque está criptografado aqui na origem. E o desembaralhamento, desencriptar a informação acontece na outra ponta, que é quando chega no celular da pessoa para onde eu mandei. Quando passa no servidor, então está tudo embaralhado. Lá não identifica. Se eu entrar no servidor, não pega a informação. Você pega a mensagem, mas ela está criptografada. Está criptografada. Ela está embaralhada. Quando aparece aquele monte de números, de letras e tal, né, que a gente visualiza. Aí, assim, se você pegar do servidor, você não vai conseguir ler. Mas se você for a NSA, você consegue ler, porque a NSA tem acesso a todas as chaves de criptografia. A NSA que nós estamos falando é a famosa Serviço Secreto dos Estados Unidos. Segurança dos Estados Exatamente. Unidos. Que foi quem esbilhotou Dilma. E que o Snowden que trabalhava lá, né? O Edward Snowden, né? Que, aliás, tem gente dizendo que o Edward Snowden pode estar, como ele está lá na Rússia, ele pode estar fornecendo para o Glyn, né? Porque ele foi fonte do Glyn também, né? É possível. Vocês acham disso? É possível que o Moro esteja querendo chegar lá no final das contas, nesse argumento dele de hacker aí. Né? Vai saber o que é que passa na cabeça dele. Você acha que eu acho assim, ó, no achômetro, tudo nessa vida é possível. Todas as hipóteses estão abertas, né? Eu acho pouco provável. Provável que tenha sido o Assange que esteja envolvido que o Snowden, aliás. O Snowden. Eu acho que o Snowden está muito envolvido e preocupado com os problemas da vida dele, que ele está muito embaralhado. Então a hipótese, né? A gente está falando tudo hipoteticamente. Na opinião de vocês, a mais provável então é o fogo amigo. Alguém. E nessa do fogo amigo, é possível que alguém do grupo mesmo, ou dos grupos, tenham retirado aquelas informações? É possível. É possível. E que essa é a questão, a hipótese que eu acho bem mais provável. Geralmente, por exemplo, quando a gente pega questões de segurança, de falhas de segurança, ou eventos, fenômenos que acontecem mesmo por questões de segurança, geralmente a maior parte vai pela engenharia social. O que é que significa engenharia social? É você conseguir roubar uma senha de alguém inventando uma história para ela. É aquela ligação de alguém que liga para sua casa se identificando como um banco, aí fala que precisa da sua senha para poder atualizar o cadastro, aí a pessoa na inocência vai e informa a senha. É engenharia social. É uma forma ali no mundo, no lado do social, das relações sociais, a pessoa engana a outra para obter uma informação que tecnicamente está segura a informação, mas que a pessoa usa mecanismos sociais para obter. Sim. Eu acredito que foi através de engenharia social que essas informações foram vazadas. Ou foi um fogo amigo, ou foi um fogo meio amigo, um fogo amigo que de repente se aborreceu com alguém internamente e um desafeto, alguma coisa assim. Eu acho muito pouco provável que tenha sido um hacker que tenha, ou uma pessoa, na verdade não necessariamente um hacker, né? No caso uma pessoa que está
com esse objetivo geralmente mais ligado com quebra e de quebrar sistemas é chamado de cracker e não de hacker. Então, mas eu não acredito. Seria o caso de quem derruba uma página, por exemplo. Exato. Né, que a gente está sempre vendo, derrubou a página de tal site, ou derrubou a página e colocou lá uma mensagem. Esse é o cracker. O cracker. Né, que é a pessoa que tem... Seria o hacker do mal. Seria o hacker que usa tudo aquilo que o hacker tem, essa motivação técnica, essa coisa do conhecimento, mas usa para outros objetivos, muitas vezes ilegais, e não necessariamente com o objetivo de fazer o mundo melhor, que é o que está ali na base da cultura hacker. Né? O cracker não tem muito esse compromisso. É uma pessoa que está aí querendo quebrar as coisas e usar o seu conhecimento para quebrar, sei lá. Podemos associar eles aos black blocs, talvez, que é a pessoa que vai na rua quebrar os bens públicos. É uma forma e o manifestante que vai pacificamente se expressar. Exato, mas aí só para concluir, assim, é muito pouco provável que tenha sido um hacker, uma pessoa que tenha invadido esse sistema. O próprio Telegram, a empresa por trás do sistema, né, que o juiz Sérgio, o ex-juiz, o agora ministro Sérgio Moro, tem argumentado que foi invadido, o próprio Telegram declarou que não houve invasão nos sistemas deles nesse período. Tudo bem que é uma declaração subjetiva, assim como é subjetiva a declaração do Moro, mas assim, enfim, a empresa declarou, então é um ponto também aí um contraponto ao que ele vem falando, né? Assim como vários outros contrapontos, né, de que ninguém falou que foi hacker, a própria origem dos dados, que é o The Intercept, tem protegido a fonte, não falou de hacker. Ele vem utilizando essa argumentação de hacker, possivelmente com um objetivo de criar uma narrativa para justificar alguma coisa, para se defender, né? Mas nada até agora mostra que foi um hacker. Na minha opinião, não foi um hacker, não foi alguém que invadiu o sistema. Rodrigo, você quer falar? Não, porque eu queria falar da narrativa do Sérgio Moro, porque eu acompanhei um pouco as discussões por cima e parece que ele já mudou a estratégia algumas vezes. Sim. Então agora ele achou essa... Saiu aquele diálogo que eu não lembro qual é um desses envolvidos aí, que eles divulgaram um diálogo nas redes sociais para mostrar que foi invadido. E o hacker lá no diálogo falava, você tá achando que é seu amigo aqui, o Marcelo? Não, é o hacker aqui. O hacker não fala isso, né? Não fala, isso virou meme na nossa comunidade. A gente postando nas redes sociais, sempre terminando a frase com, entre aspas, era o hacker aqui, porque virou piada. O hacker não, se fosse um hacker mesmo, ele não ia falar isso. Só é um hacker. Enfim, tá certo. Tá bom. Então, para a gente finalizar, Rodrigo e Joaine, eu queria que vocês convidassem, né, as pessoas para entender qual que é o trabalho de vocês, né, o que vocês, essa filosofia, porque pela nossa conversa que eu tenho percebido que é um estilo, né, de vida, é uma bandeira, né? Uma bandeira dessa coisa de compartilhar, de mudar, de tentar fazer um mundo melhor, contribuir, né, para que um mundo melhor. Queria que vocês convidassem os nossos internautas a conhecer mais o trabalho de vocês, né? Onde que vocês podem ser acessados para as pessoas que tiverem interesse em saber mais, conversar com vocês. Tá, ok, João. Eu convido primeiramente para vir aqui no Calango Hacker Club. 310 Norte. Fica na 310 Norte. O espaço, ele é exatamente um espaço, como está no próprio nome, é um Calango Hacker Club. É um clube de hackers. É um local onde nós, hackers, nos agrupamos, nos encontramos para exercitar aquilo que está na nossa essência, que é o compartilhamento da informação, que é ajudar um colega, ajudar um amigo ou ajudar um desconhecido a resolver um problema. Na semana passada, por exemplo, teve um colega aqui que veio pela primeira vez carregando uma impressora 3D que ele estava tendo dificuldade de resolver um problema técnico. E ele achou o Calango, e foi o Calango o único espaço onde ele conseguiu obter essa ajuda. Então ele veio aqui e a gente ficou uma noite aqui trabalhando com ele, tentando resolver os problemas dele. Então o Calango Hacker Club é o primeiro local que você que tem interesse de conhecer um pouco mais da cultura hacker.
e conhecer questões técnicas. Se você é uma pessoa que está interessada em programação, interessada em eletrônica, interessada em Arduino, drones, enfim, questões técnicas e tecnologia de um modo geral, o Calango Hacker Club está aberto. Nós temos eventos frequentes, dia de terça-feira e dia de quinta-feira, a partir das 19 horas da noite. Nós temos encontros aqui, ordinariamente, toda semana, nesses 2 dias. No dia de terça-feira, a partir das 19, temos a comunidade que estuda programação, que estuda a linguagem Python. Eles se reúnem aqui com esse espírito de troca, de conhecimento. E dia de quinta-feira, a partir das 19, tem a comunidade que trabalha com Arduino, que está sempre reunida aqui também, fornecendo essa oportunidade. Arduino é um microcontrolador onde as pessoas conseguem desenvolver hardware, desenvolver equipamentos físicos de forma fácil, criar circuitos, automatizar coisas, criar sensores. Então a comunidade que trabalha com Arduino se encontra aqui nas quintas, a partir das 19, e o espaço é aberto. Nós temos um site, que é o http://calango.club, sem E no final, e lá também tem toda a agenda com esses eventos que eu acabei de falar aqui. Legal. Eu só queria retomar uma coisa aqui. O Rodrigo, a gente estava conversando antes de gravar ali, ele falando que ele começou a mexer com computador com 10 anos, né? Com 12 ele já montava e desmontava um computador, né? O hacker é essa pessoa prodígia, assim? É uma pessoa que está antenada desde cedo? Ou um cara assim com 59 anos como eu posso me tornar hacker? Mas é claro. Não tem nada de prodígio, não. Eu tinha muita vontade de fuçar, muita curiosidade, e acabava quebrando. Aí era mais por necessidade mesmo, que eu tinha que arrumar, tinha que consertar. Tá certo. E acabava quebrando os próprios computadores lá. E criança gosta muito disso também, né? Desmontar e montar, né? Exatamente. Não tinha nada de prodígio, não. E você, Joaino, como é que foi você? Sua iniciação aí nesse mundo? Foi mais tarde, eu só tive acesso ao computador já com, não lembro se era depois dos 14, 15 anos de idade, um pouco mais velho. Um tio meu que trabalhava na área de informática, ele tinha um computador bem velho, que para ele já não estava servindo mais, ele deu para casa. E aí foi através desse computador que eu comecei a ter acesso à informática, gostei. Aí quando eu finalizei o ensino médio, eu entrei num curso de técnico de informática e aí tomei gosto pela coisa, fiz faculdade, fiz mestrado, hoje estou buscando fazer o doutorado. Mas assim, você pode entrar, João, com a idade que você quiser. Pode ser até depois, se você não quiser entrar agora. Tá certo. O caminho é esse, começa a colar aqui com a gente. Vou me associar aqui. E você, pelo pouco que a gente já conversou aqui, que eu te conheço, eu acho que você já é um hacker do jornalismo. Já. Opa! Você já é um hacker aí uma honra. Eu tive a mesma impressão. E só para concluir também uma coisa muito importante em relação às construções que o mundo hacker proporciona. Hoje o que a gente usa na internet, toda a infraestrutura de software da internet, sistemas e servidores que rodam na internet, foram construídos pelos hackers. Olha, interessante. Então hoje ninguém usa um site da internet sem usar algum software que foi construído por essa comunidade. Maravilha. É impossível. Os melhores sistemas, os melhores softwares, os melhores sistemas operacionais, tecnicamente falando, e que hoje as grandes empresas estão contribuindo com esses softwares, porque eles ganharam maturidade, foram projetos iniciados e que continuam sendo majoritariamente desenvolvidos por hackers. São, por exemplo, sistemas operacionais como o Linux, que é um dos casos mais famosos, que é o sistema operacional que a maioria da gente utiliza. Ele foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido por hackers, inicialmente, mas as grandes empresas hoje investem nesse sistema também porque viu que, tecnicamente falando e até socialmente falando, essa é a maneira mais eficiente, barata e sustentável de desenvolver tecnologia, com esse espírito de abertura e de colaboração, em detrimento à cultura da competição, né? Então, isso é bastante importante também de falar, né? Essa contribuição que o mundo hacker já deu, de prático mesmo, assim, para o que a gente vive hoje. Maravilha. Eu gostaria de convidar todos os internautas a conhecerem os hackerspaces da sua região, pesquisem na internet, no mecanismo de busca da sua preferência, e venham conhecer, dependendo
Independente de onde você estiver no Brasil, se você estiver em Porto Alegre, o Mate Hackers fica na rua Hoffman com a São Carlos, dentro do Vila Flores. Aí você procura a campainha lá, tem escrito Mate Hackers, lá tem um monte de acesso lá. Ou pergunta lá dentro do Vila Flores mesmo. Lá, principalmente aos sábados, tem eventos divulgados na nossa lista de discussão. Você pode encontrar no site matehackers.org. Mas principalmente aos sábados é os dias mais movimentados. Se for em Porto Alegre, procura o Mate Hacker. Se for em Salvador, eu vou falar dos que eu conheço. Vamos lá, fala aí. Procura o Raul Hacker Club. Opa, Raul, Salvador, lembra quem, né? Raul Seixas. Um hacker da música popular brasileira. Se for em São Paulo, procura o Garoa Hacker Club. Sim, a O terra da LHC garoa. também, né? Em São Paulo? Eu acho que o LHC em Campinas. Eu acho que em São Paulo tem mais de um, eu só conheço o Garoa. Sim. Mas enfim, quem tiver interessado, além desses que vocês mencionaram, dá uma googada lá, ou então em outro site de busca, de preferência, Hacker Club. Aí acha... Hacker Space. Hacker Club ou Hacker Space. Hacker São os dois Space. termos que a pessoa vai encontrar o que Maravilha. mais fácil. Então tá, mais uma vez agradeço vocês, tá bom? Um Valeu, abraço obrigado. aí. Valeu. Um abraço. Valeu, foi muito Tchau, bom. tchau.